Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 4, e lemos a partir do verso 16, que diz assim: Essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Queridos, neste capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo abriu com a questão de Abraão, perguntando: como, pois, foi alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Como Abraão foi salvo? Como Abraão foi justificado? E a resposta que ele traz é que ele não foi justificado por obras, não foi justificado pela circuncisão e não foi justificado por guardar a lei, por obedecer à lei. Como, pois, que ele foi justificado, então? Verso 16, Paulo diz: essa é a razão por que provém da fé. Abraão foi justificado por graça mediante a fé. Por que pela graça? Porque a graça é firme, porque a graça é certa e absolutamente segura, nos garante, nos salva, porque a graça ela se baseia, ela se fundamenta no caráter de Deus, nos atributos, na pessoa de Deus, nas perfeições de Deus, e não no braço humano, na força humana, na capacidade humana, nas obras humanas. É Deus quem segura a nossa salvação. Não somos nós que nos seguramos nele. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos segura, é Ele que nos salva e é Ele que cuida e preserva e guarda e firma e é a nossa rocha, é a nossa segurança para a nossa salvação. Jesus mesmo disse, se referindo às suas ovelhas em João 10, versos 28 e 29, ele diz que eu lhes dou a vida eterna e elas nunca perecerão, se referindo às suas ovelhas, ao seu povo, e ninguém vai tirá-las, ninguém vai arrebatá-las das minhas mãos, porque o Pai é maior do que todos, e o Pai que me deu essas ovelhas, o Pai que me deu essas vidas, e ninguém pode tirar as suas ovelhas, o seu povo, da mão do Pai. É o Pai que nos sustenta, é o Pai que nos guarda e nos segura, é o Filho, e nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. E no verso 16, Paulo vai dizer que essa graça ela é firme para toda a descendência. Toda a descendência. Quem são esses descendentes? São aqueles que confiam no Senhor Jesus. O descendente é Cristo, Ele é a semente, Ele é o Filho bendito, o nosso Salvador. E aqueles que confiam no Filho, esses são alcançados pela graça de Deus. Essa graça é firme para toda a descendência. Aqueles que acompanham Abraão na sua fé, porque Abraão é pai da fé. Aqueles que acompanham Abraão crendo no Messias, no Filho prometido, no Cristo que vem. Essa promessa é firme para toda a descendência. Os filhos de Abraão, os verdadeiros, não são os da carne,
não são aqueles filhos por natureza de Abraão, mas até mesmo esses filhos, os próprios judeus, eles, crendo na promessa, crendo em Cristo Jesus, eles se tornam os verdadeiros filhos de Abraão, porque o Filho é Cristo Jesus. O próprio Paulo escreveu em Gálatas capítulo 3, verso 16, que as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes como se falando de muitos, porém, como de um só. O descendente é Cristo. Cristo é a semente. E aqueles que creem em Cristo, no descendente, no Filho de Abraão, esses são alcançados, esses são participantes, esses são os filhos de Abraão, os verdadeiros filhos, os da fé, porque o descendente é Cristo e nós somos descendência pela fé, por causa de Cristo. Nesse trecho, então, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo vai expor aqui mais alguns detalhes sobre essa fé de Abraão. E esses elementos, essas marcas da fé de Abraão, por conseguinte, elas também devem ser as marcas de todos nós crentes em Cristo. Essas mesmas marcas devem acompanhar as nossas vidas. Todos nós que confiamos também em Jesus, devemos apresentar esses elementos aqui, que Paulo vai expondo cuidadosamente a partir do verso 17. Mas antes de começarmos a expor sobre esses elementos, sobre esses aspectos da fé de Abraão, que tem relação conosco, que também devem ser marcas da nossa vida de fé, é importante nós considerarmos o contexto, o cenário, o pano de fundo que está envolvido aqui. No verso 18, na citação, no finalzinho do verso, Paulo vai se referir, vai falar sobre assim será a tua descendência. Esse enunciado, essa declaração, ela está, o contexto dela é lá em Gênesis 15, verso 5. Que momento é esse? É aquele momento em que Abraão, em que Deus vem em visão, Abraão tem essa visão de Deus, ele se faz presente ali a Abraão, chama ele para fora de sua casa naquela noite, uma noite estrelada, e o Senhor aponta para o céu e diz para Abraão: conta as estrelas, se as podes. E o Senhor diz para Abraão: assim será a tua descendência, como as estrelas do céu, numerosa. E assim, lá em Gênesis 15, no verso seguinte, o verso 6, diz que Abraão creu em Deus. Isso lhe foi imputado para a justiça. Promessa de filho. Abraão creu na palavra de Deus, nessa promessa. E aí Abraão foi justificado, declarado justo. Exatamente esse momento. Porém, o contexto que Paulo parece ter em mente é quando o Senhor reconfirma a sua aliança, o seu pacto com Abraão. Gênesis 17, 14 anos depois de Gênesis 15. Isso fica explícito porque Paulo está se referindo a Abraão já com 100 anos e Sara com 90 anos, a idade avançada de Sara. Esse momento é um momento que se deu 14 anos depois de Gênesis 15. Gênesis 17 é que Paulo parece estar aqui tendo em mente, falando, né, onde Deus fala com Abraão, reconfirmando essa promessa. Deus vem novamente a Abraão, Deus vem até ele. Os anos já haviam se passado, Abraão já estava mais velho ainda, e Sara também. E o Senhor institui a circuncisão, e o Senhor confirma a sua aliança, a fecundidade, a promessa de filho. E Abraão não disse: eu estou velho, agora já é tarde demais, Senhor. Abraão confia no Senhor e obedece ao Senhor, reage com fé no coração, porque o Senhor, o próprio Deus e Pai, estava agindo na vida dele. Abraão, ele
reage, ele circuncida, manda circuncidar todos da sua casa, ele mesmo e a sua casa inteira, ele confia no Senhor e ele sai glorificando a Deus naquele momento ali em Gênesis 17. Abraão reage com fé. Esse é mais ou menos o contexto que nós temos aqui, sobretudo de Gênesis 17, de Abraão com 100 anos, ou cerca de 100 anos. No verso 18 diz a palavra de Deus: Abraão, então, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser o pai de muitas nações. Abraão esperando contra a esperança. O que seria isso? Esperar contra a esperança? O texto não diz que Abraão ele estava cheio de esperança. Não é isso. Não é que Abraão, olhando para a situação, pelo fato de Deus ter vindo até ele novamente, reconfirmada a promessa, não é que Abraão agora diz, olha, eu acho que agora vai dar certo. Agora o Senhor, existe uma chance muito boa, uma probabilidade muito boa de o Senhor agora me dar e conceder, permitir que eu tenha filhos. Não foi assim. A Bíblia diz que Abraão espera contra a esperança. Esperar contra a esperança não é uma possibilidade, não é uma aposta. Esperar contra a esperança é esperar contra toda evidência, contra os sentidos, contra toda a lógica, contra toda a razão, contra tudo e contra todos. Ele confiou no Senhor e ele teve por certo. Ele não achava que era uma possibilidade de ter esse filho, mas ele entendeu que era certo. O Senhor concretizaria isso. Ele tinha certeza disso. Abraão tinha fé. E fé é certeza das coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, né? Quais eram as evidências contra? O que depunha aqui contra Abraão? Humanamente falando, Abraão com 100 anos, né? Ele já tinha a sua capacidade, a sua vitalidade reprodutiva amortecida. O ventre de Sara já não tinha mais vigor, não tinha mais qualquer chance de ter filhos. Sara não tinha mais qualquer funcionalidade no que se refere a ter filhos. Do ponto de vista da geração de filhos, Sara estava morta. Não havia qualquer possibilidade. Essas as evidências. Se em Gênesis 15 Abraão já era velho, Sara também, agora muito mais. E Sara era ainda estéril. As evidências zeravam qualquer possibilidade. Não havia qualquer chance de filhos. O corpo de Sara amortecido. Mas diante disso, e isso é importante também, nós temos bem claro, diante dessas evidências contra, é importante nós entendermos que a fé de Abraão não era uma fé cega. Abraão não estava aqui também dando um salto no escuro, um pulo na vacuidade aqui, porque é importante nós entendermos que a fé ultrapassa a razão. A fé ela é supra-racional. E a fé, de uma certa forma, a fé tem uma base firmemente racional. A fé, ela tem esse aspecto onde ela contém conhecimento. Ela tem essa base, esse firmamento racional. Porque o conhecimento aqui de Abraão, as circunstâncias e o seu próprio corpo, se olharmos para isso, se Abraão olhasse para isso, não existe mais chance de ter filhos. Mas a fé ela não olha só para si, não olha para as circunstâncias, a fé olha para o caráter. O fundamento da fé é o caráter da pessoa em quem você confia. E aqui, então, esse é o primeiro aspecto, a primeira marca de uma fé genuína. A fé genuína, ela é implicada por conhecimento. Conhecimento da pessoa em que você confia. Conhecimento da pessoa
de Deus. Porque como você vai confiar em alguém que você não confia ou em que você confia pouco? Quem confia em Deus precisa conhecer algo dele, precisa saber algo dele. Mas como nós podemos conhecer a Deus? Nós conhecemos a Deus por aquilo que ele se revela, por aquilo que ele se dá a conhecer a partir da sua palavra, a partir das Escrituras. Nós podemos conhecer a Deus por aquilo que ele se revela a partir dos seus gloriosos atributos que estão revelados na palavra de Deus. E se nós olharmos para o trecho aqui, claramente nós vemos que Abraão não estava dando nenhum salto no escuro, um pulo no vazio. Não era uma fé cega, era uma fé fundamentada, que tinha conhecimento sólido a respeito da pessoa do nosso grande e glorioso Deus. Tanto que no verso 27 está marcado aqui alguns atributos da pessoa de Deus. O primeiro deles, olha em quem Abraão creu. Perante aquele no qual creu, está se referindo a Abraão. Abraão creu nesse Deus. Quem é esse Deus? O Deus que vivifica os mortos. De algum modo, Abraão cria nesse Deus que traz vida aos mortos. Ele ainda não havia sido revitalizado, ainda não tinha essa força da vitalidade reprodutiva no seu corpo, mas ele tinha clareza e entendimento de que Deus pode dar vida, poderia dar vida ao seu corpo morto, morto do ponto de vista da reprodução, da capacidade, da funcionalidade para ter filhos, poderia dar vida ao ventre sem vigor de Sara. Abraão cria nesse Deus que dá vida aos mortos. Não é à toa que mais tarde, quando o Senhor pede para que ele sacrifique seu filho como oferta, Abraão prontamente obedece. Estava pronto, com o cutelo ali levantado para tirar a vida do seu filho. E ele não hesita, ele estava pronto para realizar isso. O Senhor disse: para. Porque, como diz o autor de Hebreus 11:19, Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Inclusive, se ele tivesse tirado a vida dele, acreditava no Deus que ressuscita mortos. Abraão cria nesse Deus. E essa era a força motriz dele. Confiança nesse Deus que ele conhecia, o Deus que ressuscita mortos. Outro atributo também mencionado aqui no verso 17, só para os irmãos perceberem que a fé de Abraão não é uma fé cega. Ele tinha muito claro, muito bem definido quem é esse Deus em quem ele confia, em quem ele crê. E é por isso que ele esperava contra a esperança, cria contra a esperança. Diz aqui que ele também cria, no verso 17, nesse Deus que chama à existência as coisas que não existem. A ideia de Deus convoca as coisas que não existem, ele convoca para existir. Deus é o Deus que cria do nada, é o Deus criador. Esse é o Deus que Abraão cria, um Deus que diz: haja luz e houve luz. Ele cria em Deus, sabe que Deus é Deus criador. Mas se olharmos também o verso 22, mais um atributo de Deus, destacado no verso 21, ele cria e era plenamente convicto de que Deus é poderoso. Abraão cria na onipotência de Deus, nesse atributo, nessa perfeição de Deus, essa marca do ser de Deus que é a onipotência. Ele cria que Deus é capaz, ele cria que Deus tem condições, ele é poderoso, ele pode fazer todas as coisas que quer, é um Deus poderoso. E por isso, Abraão poderia se lançar confiantemente nos seus braços, porque esse Deus é poderoso. E quando Deus lhe pede seu filho para ser sacrificado, ele cria nesse Deus poderoso, o Deus que chama a vida aos mortos, o Deus que cria do nada. Não era fé cega. Abraão entregar seu filho lá, não estava exercendo uma fé ingênua, uma fé inconsequente. Era fundamentada nessa base firmemente racional, que não era a razão das circunstâncias ou a razão de si, das fraquezas de si, mas era uma base, uma confiança no caráter santo do nosso grande e glorioso Deus. E por isso ele está prontamente confiando no Senhor, porque ele é poderoso. Mas ainda o verso 21 diz que apresenta mais um atributo
Ele era poderoso para cumprir o que prometera. Que atributo é esse? Esse é o atributo da fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus não só tem as condições de cumprir porque Ele é poderoso, mas Ele cumpre. Porque ao lançar a sua palavra, Ele é fiel. Ele zela pela sua palavra. A sua palavra é o seu próprio caráter em jogo. O apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo, 2 Timóteo 2,13, que se somos infiéis, Deus permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Deus é poderoso, Deus é fiel, Deus é criador, Deus ressuscita, traz à vida as coisas que não existem. E nesse trecho mesmo, nós poderíamos ainda ver muito mais atributos estampados, à medida que Paulo expõe aqui esse trecho. Podemos ver a justiça de Deus. No verso 22, isso lhe foi imputado para a justiça, porque o nosso Deus é um Deus que se preocupa com a justiça, porque Deus é justo. Por isso que Deus visa aqui, Deus mostra na cruz o seu amor, a sua graça. Por isso que Deus envia o seu Filho como nosso Salvador no Calvário para morrer e ressuscitar, para que Ele pudesse, para que a sua justiça fosse vindicada, como diz no capítulo 3, verso 26, aqui de Romanos, tendo em vista a manifestação da sua justiça, por isso Ele enviou o seu Filho. A sua santa ira foi derramada sobre o seu próprio Filho. Vemos também o atributo da santidade, mas em tudo isso, meus irmãos, vemos um Deus de graça, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus que é amor e faz questão de revelar e manifestar o seu amor vindo em nossa direção, amando Abraão, aqui claramente exposto. Por que Deus se preocupa com Abraão? Deus seria justo, mesmo se condenasse pecadores ao inferno, Ele seria ainda justo, e tudo estaria resolvido. Ele podia ter destruído tudo, criado de novo, mas Ele é Deus de amor, e quando Ele vem em nossa direção, com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia, vindo na direção de pecadores, falhos, fracos, frágeis como nós, não há como não perceber a grandeza do nosso Deus, um Deus gracioso, um Deus grande em amor. E por isso, meus irmãos, preciso afirmar mais uma vez aqui, a fé de Abraão não é uma fé no nada. Ele conhecia esse Deus, e nós devemos meditar nos atributos de Deus, devemos zelar e buscar conhecer mais e mais o nosso Deus, devemos buscar cada vez mais ir para as Escrituras, buscando conhecer esse nosso Deus, os seus atributos gloriosos, a sua face, o seu ser, as suas perfeições, porque somente assim a nossa fé vai ser fortalecida, porque somente assim vamos nos tornando mais fortes por causa da fé, por causa do Evangelho, da graça de Deus, por causa da palavra de Deus sendo aplicada à nossa vida. E por falar nisso, então, o segundo aspecto aqui dessa fé de Abraão, que tem implicações para nós, crentes em Cristo, crentes da nova aliança em Cristo Jesus. O segundo aspecto, o primeiro é a fé implica conhecimento de Deus, e o segundo, a fé nos faz fortes. O segundo aspecto é que a fé nos faz fortes, a fé nos fortalece. Foi assim com Abraão. Veja Abraão sendo fortalecido na fé, sem enfraquecer na fé. A fé lhe fez forte. Verso 20, ele não duvidou por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu. A fé lhe fez forte, dando glória a Deus. Antes de desenvolver esse ponto da fé que nos faz fortes, eu só preciso esclarecer, abrir um parênteses, para deixar claro que neste capítulo 4 de Romanos, Paulo está expondo a fé imputada para a justiça, a fé no contexto da doutrina da justificação. Porém, sobretudo aqui, a partir do verso 17, vários elementos da fé, eles podem ser tomados de um modo mais geral e então serem aplicados, estarem em relação à nossa vida cristã, à nossa experiência cristã,
a vida de santificação mesmo, no que se refere às nossas lutas, obstáculos, dificuldades, desafios da caminhada de fé. Mas o ponto é que Paulo está tratando da doutrina da justificação pela fé, neste capítulo 4. E a doutrina da justificação pela fé, a fé que justifica, é importante marcar isso, deixar muito claro que essa fé é diferente da fé no contexto da doutrina da justificação. Estão implicadas sim, mas são coisas diferentes. Não podemos misturar a doutrina da justificação com a doutrina da santificação. A fé que justifica, nós já pensamos nela, no capítulo 3, verso 21, a fé justificante. Essa fé é uma fé de entrada, é o início, é o começo, é o momento onde o Senhor, num só ato, num instante, nos declara justos. É uma justiça forense, o Senhor nos declara justo. No momento em que cremos que Cristo morreu e ressuscitou por nossos pecados, o Espírito Santo aplica essa fé, a fé que justifica, nos declara justos. Recebemos a justiça de Cristo pela fé. É uma posição que nós passamos a ter nesse exato momento, perante o tribunal de Deus, de justos, por causa de Cristo, declarados justos. Essa fé que justifica, ela não é gradual, ela não é processual, ela não pode ser aumentada ou diminuída, ela não é quantitativa. Ela vem de uma vez por todas, é uma fé de início, onde todos os crentes recebem ela. Não existe crente que é mais justificado que o outro. Uma ilustração que pode ajudar, se nós olharmos para aquele momento lá no Êxodo, quando o Senhor ele tira o povo do Egito, mas antes disso ele traz aquelas 10 pragas. E a 10ª praga faz referência à morte dos primogênitos. Mas o Senhor pouparia todas as casas que nas suas ombreiras, nos umbrais das portas, eles tivessem espirrado, aspergido, manchado os umbrais das portas de sua casa com sangue. O sangue de um cordeiro que deveria ser sacrificado. E quando o próprio Senhor passou no meio daquele povo, lá no Egito, todos aqueles que tinham uma marca de sangue nas suas portas, manchados as ombreiras das suas portas com sangue, foram poupados, não tiveram os primogênitos mortos. A fé que justifica é mais ou menos isso, porque pouco importa se tem muito sangue na porta, né? Pensando nessa situação de Êxodo, lá no Egito. Não importa se era muito sangue nas ombreiras das portas, ou se algum colocou uma gotinha, ou se outro já pintou a casa inteira. O que importa é que tivesse a marca do sangue ali para que o Senhor passasse e poupasse aquela casa. A fé que justifica é mais ou menos assim. O que importa é a marca do sangue, o que importa é o sacrifício de Cristo na nossa vida, é isso que nos faz justos. É óbvio que alguns vão ter uma fé mais robusta, mais sólida, outros uma fé mais fraca na caminhada, mas todos estes têm a marca de sangue nas portas da sua vida, do seu coração, foram cobertos com o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então a fé que justifica é a fé que se distingue, ela é diferente da fé na caminhada, na vida de santificação, que pode ser uma fé que aumenta, que se fortalece, uma fé mais sólida. Há cristãos que têm mais alegrias no Senhor, que estão mais confiantes, têm mais maturidade, têm mais músculos espirituais, são mais fortalecidos pela palavra de Deus, eles confiam uma fé. Outros têm uma fé de um grão de mostarda, mas todos estes entraram, são participantes, foram reconciliados com Deus, tiveram um novo nascimento, novo coração circuncidado, né? São novas criaturas, reconciliados, redimidos por causa do sangue do Cordeiro. E no que se refere à fé na caminhada de santificação, ainda que sejam coisas diferentes, mas Paulo parece colocar aspectos também de uma fé que se fortalece, de confiança, de caminhada, neste capítulo 4. E eu preciso então também dizer que esta fé na vida de santificação, ela só é efetivada, ela só é de fato exercida com vigor, com vitalidade,
E nós só podemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor se lá atrás nós recebemos a fé justificante. No momento em que cremos no Evangelho de Cristo Jesus e o Espírito Santo abriu o nosso coração para crer, e nesse momento o Espírito Santo, Ele mesmo, aplica a morte e a ressurreição de Cristo na nossa vida, nos cobre com sangue, e a partir de então somos declarados justos diante de Deus. Mas há também esse aspecto de que na vida de santificação, ela só é efetiva e verdadeira se lá atrás nós cremos verdadeiramente no Evangelho de Paulo, nós cremos no Evangelho da graça de Deus. Muitos podem estar tentando viver uma vida de santificação e fracassam nisso. E muitas vezes, eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ir mais na igreja, mas não conseguem entender que às vezes eles ainda não foram despertados espiritualmente, porque não houve verdadeira imputação de fé para a justiça lá atrás. Não creram, às vezes não creram no Evangelho de Paulo, creram às vezes no Evangelho de obras, no Evangelho humano, e isso explica muitas vezes o fracasso na caminhada, saindo às vezes do meio da fé, se desviando, porque não foi verdadeiro, não foi, a semente não caiu em terra boa lá atrás. E por isso agora na caminhada os espinhos estão sufocando, a rocha secando, não tem raiz, não tem profundidade, às vezes é só uma fé intelectual, uma fé por conveniência, uma fé que não é fruto de verdadeira obra de Deus e graça lá atrás. Porque para isso acontecer é preciso crer no Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da graça de Deus. Então, nesse aspecto, a vida de santificação, ela vai testificar, ela vai dar testemunho de que verdadeiramente, lá atrás, o Senhor abriu o coração para crer. E nesse sentido é inevitável nós não considerarmos uma relação, uma continuidade também entre a fé que justifica e a fé que vai se tornando, se fortalecendo, se tornando mais firme na caminhada de santificação. No nosso trecho aqui está explícito, está dito, verso 19, Abraão não se enfraqueceu na fé. Quando ele atentou para o seu corpo, com 99 anos, corpo amortecido também, o ventre de Sara, já sem vigor, Abraão foi feito forte na fé, foi fortalecido na fé. Não é que ele foi liberto dessa condição de fraqueza, não é que ele deixou de ser frágil. Abraão era frágil, titubeava, vacilava. Ele continuou, ele ainda é Abraão. Ele não ignorou quem ele era, não ignorou a sua condição. Fé não é dizer, eu vou fingir que eu não sou fraco. Não é isso. Mas fé considera sim a sua condição. E a considerar a sua condição tem que nos levar a desconfiar de nós mesmos e nos levar a confiar somente no Senhor. Abraão considerou, ele refletiu. E nós precisamos refletir sobre quem somos. Isso nos ajuda a vermos que nós não podemos confiar em nós mesmos. Quando o Senhor, lá em Gênesis 17 mesmo, chegou para Abraão, prometeu para ele, reconfirmou a aliança, instituiu a circuncisão, e confirmou a promessa para ele, em Gênesis 17, nos versos 17 e 18, ele deu uma hesitada, ele oscilou de uma certa forma assim, porque ele chegou e disse, olha, Senhor, tomara viva Ismael, né? Ismael era o filho que ele havia tido fora do casamento, filho com a escrava Agar. Abraão era um vacilante, fraquejou, né? E nesse momento ele entendeu, quem sabe é Ismael que o Senhor está falando, porque eu já tenho 100 anos, né? Mas o Senhor imediatamente, não, eu estou falando do filho que vem de Sara, o nome dele será Isaque, com ele eu vou estabelecer aliança perpétua para toda a descendência. Abraão, o Senhor confirma a Abraão a sua aliança e Abraão é revigorado pela fé, ele reage, ele sai glorificando ao Senhor, é o que vai dizer o nosso trecho aqui. Então, a fé fortaleceu Abraão, não é que Abraão desconsiderou seu corpo e suas limitações, mas Abraão considerou tudo isso, mas essas fraquezas, então, não enfraqueceram sua fé, porque a fé genuína não recusa
reconhecer os fatos, não recusa ver os fatos. A fé genuína, ela não é escapista, ela não foge da realidade. Mas Abraão aqui, ele viu os fatos, porém não parou neles, não parou nas dificuldades, não parou na sua idade, no seu corpo já velho, não parou na Sara, que era estéril e já idosa. Abraão não parou aí, ele viu além, ele viu mais. A fé, ela vê algo mais do que as circunstâncias, ela vê algo mais do que as evidências e o cenário que estão diante dos olhos. Quando Jesus chama aquela tempestade, e o Senhor Jesus chama Pedro, Pedro vem, e Pedro sai andando por sobre as águas, naquela tempestade, os ventos vindo. Tem um momento em que Pedro começa a olhar para os ventos, começa a olhar para a tempestade, e o que acontece? Ele começa a afundar. A fé não ignora os ventos, a fé não ignora a tempestade, mas a fé, ela vê mais do que os ventos e a tempestade. Ela vê aquele que está por trás dos ventos, aquele que está sobre, aquele que é maior que ventos e que tempestades. A fé enfrenta as circunstâncias, a fé enfrenta os ventos e anda por sobre os ventos. Ela enfrenta as circunstâncias, mas não para nas circunstâncias, porque a fé, ela vê aquele que é maior do que as circunstâncias. Nosso grande e glorioso Deus é quem está sobre, é quem governa, Ele que é o Senhor. A fé olha para o nosso grande e glorioso Deus e não para nas realidades que depõem contra a esperança. No verso 20, Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Abraão considerou os fatos, considerou todas as suas fraquezas. E não é errado considerar os fatos e as fraquezas. O problema é quando nós cedemos às dificuldades, quando nós cedemos às fraquezas. O problema é quando nós só vemos os fatos e não vemos nada mais além disso. E a incredulidade, ela vai tentar de todas as formas fazer com que você só olhe os fatos, só olhe as circunstâncias ao seu redor, só olhe aquilo que está diante dos olhos. A incredulidade vai procurar te impedir de ver a promessa. Mas, irmãos, nós devemos olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, olharmos confiantemente para Ele. Não podemos tirar os olhos dele, não podemos fazer como aquela pessoa duvidosa lá de Tiago 1,6, que é aquele que duvida, porque ele é semelhante às ondas do mar, né, impelidas, agitadas pelo vento. Né? Nós temos que olhar para o Senhor, não podemos ser de ânimo dobre, não podemos ter um coração duplo, inconstante, uma hora quer isso, uma hora não quer outra. Temos que estar firmes, convictos, coragem, olhar somente para o Senhor, confiando somente no Senhor, para que não sejamos inconstantes em nossos caminhos, sobretudo em momentos difíceis, de dificuldade, como que nós estamos passando hoje. Precisamos avançar, confiando somente no Senhor, que a nossa fé tenha progresso, que a nossa fé caminhe, dê passos, frutifique, que a nossa fé aprenda a cada dia a amar mais e mais o Senhor. No verso 20, ainda na segunda parte, diz que pela fé Abraão se fortaleceu dando glória a Deus. Essa é a essência da fé, esse é o sentido da fé, esse é o segredo da fé, poderíamos dizer assim. A fé sempre dá glória a Deus, a fé sempre glorifica a Deus. Por quê? Fé não dá glória para homens. Homens não foram feitos para receber glória. Nós somos criados para a glória de Deus. E a fé, ela restitui o propósito original de Deus, o propósito pelo qual Deus nos criou, o propósito de vivermos para a sua glória. Deus criou o mundo para a sua glória. Deus nos criou para a sua glória. E quando nós caminhamos em fé, nós damos glória a Deus, nós vivemos para a glória de Deus. É assim que a fé vai nos fazendo forte. À medida em que nós vamos caminhando e glorificando
a Deus. E como glorificar a Deus? Como Abraão aqui glorificou a Deus? Não foi tanto uma coisa que ele disse, não foi tanto uma coisa que ele fez, mas muito mais. Ele glorificava a Deus, reconhecendo quem Deus é. Já mencionei aqui os atributos, já mencionei quem era Deus para Abraão. Um Deus grande, glorioso, e Abraão reconhecia Deus. E ele reconhecia, contemplava os atributos, contemplava a pessoa de Deus ainda na revelação incompleta, naquele que Deus havia dado a ele. Hoje nós temos o plano completo. Hoje podemos ver um Deus muito poderoso, glorioso e fiel também. Muito mais que Abraão. Porque, de uma certa forma, nós vemos o plano completo. 2000 anos atrás, o Senhor prometeu vir, enviar o Salvador, a semente, o Cristo prometido. E hoje nós vemos o Senhor cumpriu. O Senhor é fiel. É Deus de fidelidade. 2000 anos depois, nós temos muito mais amostras da fidelidade de Deus do que o próprio Abraão. Abraão dava glória a Deus, adorando, a partir, considerando quem Ele é e confiando nele total e cabalmente, completamente, custe o que custar, independentemente das circunstâncias. E olha o verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Estando plenamente convicto, e essa expressão no grego empregada é uma metáfora para se referir a um navio carregado, um navio pesado. E Abraão, de fato, é como se fosse um navio carregado de muitas provações, que passou por muitas tempestades, por ondas terríveis, os ventos batendo. Tudo indicava que ele ia naufragar, tudo indicava que ele ia sucumbir, ir a pique, mas ele permaneceu, ele olhando para o seu Senhor, olhando para Deus, confiando no seu Deus, foi testado e provado de todas as formas. Imagine, o Senhor pede o seu próprio filho para se sacrificar. Abraão foi calejado, Abraão foi batido por todo tipo de onda e por toda a tempestade, mas ele permaneceu no Senhor, porque a fé te dá graça para permanecer. É o Senhor que nos sustenta, não é a nossa força. Abraão era frágil, mas no Senhor se tornou forte. E o Senhor fortaleceu a sua fé. Ante todas as dificuldades, só tem uma coisa, que não podemos deixar de esquecer, deixar de lembrar, é que no leme, na sala de comando desse navio, não estava Abraão, estava o Senhor Jesus. Ele conduzia, ele é o capitão poderoso que conduzia esse barco em meio às tempestades, os desafios, as dificuldades da vida. Ele que é o Senhor do universo. Basta nós confiarmos nele, descansarmos nele e nós podemos ter paz, sabendo que ele é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. É aquele que nos faz deitar em vez de espaços. A tempestade se torna um riacho, um córrego tranquilo, aquele barulhinho gostoso do riacho correndo, aqueles ribeiros de águas. E ainda que andemos pelo vale, Ele está conosco, não temeremos mal nenhum. Se o Senhor é aquele que está no leme e no centro das nossas vidas, do nosso navio, da nossa caminhada. Confiando no Senhor, conhecendo o Senhor, o seu poder e a sua fidelidade. Então, no verso 23 até o verso 25, o apóstolo vai aplicar tudo aquilo que está falando aqui e vai trazer então as aplicações, porque esse capítulo 4 é um sermão mesmo do apóstolo Paulo, e aqui ele vai mostrar tudo o que ele queria dizer. E o que ele está querendo dizer é que não está querendo falar somente sobre Abraão nesse capítulo 4, mas ele quer falar para você, quer falar para mim. Olha o que ele diz, e não somente por causa dele, de Abraão está escrito que ele foi levado em conta, essa fé que justificou Abraão, mas por nossa causa, porque a nós igualmente nos será imputado. Nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso
Senhor, e Paulo está dizendo, eu não estou querendo falar de Abraão, estou descrevendo a vida de Abraão, sim, mas eu estou querendo me referir a vocês e mostrar para vocês que vocês são salvos, alcançados pela graça, e a experiência de Abraão, ela é concêntrica à experiência de vocês vão passar por aquilo que Abraão passou, e a maneira como Abraão foi salvo é a mesma como você e eu somos salvos, crendo no Senhor, confiando no Senhor, sendo justificados por graça. A fé, ela não olha para si, ela olha para o nosso grande Deus. No verso 25, o Senhor Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou, visando a nossa justificação. E esse por causa dessa locuçãozinha aqui se refere, é o motivo pelo qual Cristo foi entregue por nós, pelo qual o Pai entregou o Filho por nós. E o motivo é para perdoar nossos pecados, as nossas transgressões. E nesse ponto, Paulo já está voltando à doutrina da expiação que ele expôs lá no capítulo 3, verso 24 e 25, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, o qual Deus propôs no seu sangue, o sangue de Cristo. Cristo morreu no Calvário, não foi por outra coisa, a não ser também para perdoar transgressões, perdoar os nossos pecados. É a doutrina da expiação. Paulo retoma ela aqui no final, enfatiza a ressurreição também, porque a ressurreição é o sinal, é a marca, é o aceite do Pai, é a prova de que Deus aceitou todo o sacrifício que o Filho fez. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, Paulo vai mencionar isso, aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. E essa aqui, então, uma síntese do Evangelho. O Pai aceitou o sacrifício do Filho. Ele morreu, ressuscitou. O Senhor aprovou tudo o que ele fez. Ele está sentado à destra do Pai, coroado em glória. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É nesse Senhor glorioso que devemos crer. É nesse que para Abraão é aquele que vinha, para nós é aquele que veio, morreu por nossos pecados e ressuscitou. Finalmente, concluindo, eu queria levantar essa questão. Como você sabe se você tem essa fé que justifica? Como você sabe se essa fé foi imputada para a justiça na sua vida? Você confia nos seus feitos como garantia de que você pode ser salvo por aquilo que você fez, as suas obras? Você confia em si, naquilo que você tem realizado? Isso te traz segurança para que você possa ser salvo ou justificado? Aquilo que você já fez no passado, as suas grandes obras no passado, aquilo que você foi, todos os seus feitos, é isso que te recomenda a Deus? É isso que te garante diante do Senhor? Se você pensa assim, você está em maus lençóis, porque essa não é a fé que justifica. A fé que justifica, ela dá toda a glória a Cristo Jesus e somente a Ele, somente a Deus que entregou seu Filho por nossas transgressões e o ressuscitou para nossa justificação. A fé que justifica dá glória somente a Deus. Então, e agora eu me refiro a você que já conhece dessa graça, você que conhece a Jesus, que já caminha na sua experiência cristã, na vida de santificação. Olhe para Cristo, confie em Cristo, não fique pensando na sua pequena fé. Olhe no grande Deus que você tem. Esse é o caminho para ter uma fé fortalecida. Não fique girando em torno de seus pecados passados, não fique falando tão somente dos seus fracassos passados, pecados, da sua pecaminosidade. Olhe para Cristo, olhe para a justiça dele, olhe para o sangue dele, olhe para quem ele é, olhe para a bondade, amor, graça, misericórdia, justiça, santidade. Olhe para esse grande Deus, Criador dos céus e da terra, poderoso e fiel. Olhe somente para ele. Ame ele de todo o seu coração, confie nele, busque ao Senhor por causa daquilo que ele é, pelos seus atributos gloriosos, revelados, manifestos na sua palavra, para que a sua fé seja fortalecida, para que você venha cada vez mais ser atraído pelo Senhor, desejando mais e mais Ele. Você vai ser atraído por aquilo que você ama.
ame mais o Senhor e você vai ver como você vai buscá-lo mais, como você vai desejá-lo mais. Medite na sua palavra, na palavra de Deus, confie nela, confie na graça de Deus, não olhe para si, abandone suas obras, abandone qualquer tentativa do seu coração de se justificar. Entenda que toda a justiça está em Cristo e somente em Cristo. Abandone toda incredulidade e pare de olhar para as circunstâncias. Considere elas, reflita, faça o que tem que fazer, mas saiba que acima das circunstâncias, acima da pandemia ou qualquer outra situação difícil, desemprego, doença, seja o que for que você passa, saiba que as circunstâncias não têm a palavra final. A nossa fé, a fé genuína, não olha somente para as circunstâncias, olha para aquele que está acima, aquele que é maior que as circunstâncias. Na verdade, é aquele que tem o controle do universo em suas mãos, aquele que se assenta no trono, aquele que venceu com seu próprio sangue no Calvário, aquele que está na direita do Pai Todo-Poderoso, aquele que reina e vive para todo sempre. Olhe para Ele, busque a Ele, conheça do seu poder, conheça da sua fidelidade, peça que o Senhor abra os seus olhos espirituais para que você veja como aquele escudeiro lá de Eliseu, quando os assírios estavam para atacar Israel e o escudeiro apavorado, estamos perdidos, vamos morrer, mas Eliseu orou para que o Senhor abrisse os olhos espirituais do seu escudeiro, do seu assistente ali, e ele viu os exércitos do Senhor, e ele entendeu que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus está na batalha. A fé, ela vê mais do que as circunstâncias. A fé conhece a Deus, olha para o Senhor e confia no Senhor. Sabe que é Ele que está no centro, sabe que é Ele que está no leme, e que o Senhor abre os seus olhos, abre os nossos olhos espirituais para vermos que é Ele que está no comando de todas as coisas. Entre os governantes, é Ele que coloca o governante, é Ele que tira o governante, é Ele que põe, Ele que tira quem quer, porque Ele é o Senhor soberano, Rei do universo, Deus todo-poderoso. Vamos orar. Senhor, Tu és quem governa, Tu és exaltado, Tu és bendito, Tu és o Deus grande e glorioso. Te pedimos que o Senhor abra os nossos corações para que possamos ver. Te pedimos que o Senhor abra corações para que aqueles que estão tentando viver uma vida de santificação, andar nos Teus caminhos, estão tentando crescer, mas não conseguem. Ó Deus, fortalece os Teus filhos, dá-lhes graça para permanecer, para olharem somente para Ti nas situações mais difíceis, assim como o Senhor abriu o coração de Abraão para crer, assim como o Senhor fortaleceu a fé de Abraão. Ó Deus, sê conosco, ó Deus, livra-nos da incredulidade, livra-nos, Senhor, da dúvida, da insegurança. Ó Deus, faz com que possamos olhar mais do que as circunstâncias, olhar para o Teu Evangelho, olhar para a Tua graça, olhar para o Deus grande e glorioso que podemos conhecer através dos Teus atributos manifestos, revelados pela Tua palavra, Senhor. Aviva a nossa fé, aquece o nosso coração e nos atrai mais e mais para Ti, é o que nós Te pedimos nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos.